Graças a Deus, voltamos para mais um estudo bíblico aqui da Arca. Esse mês a gente começa um novo tema, a gente vai falar sobre Davi. Davi, erros e acertos de uma pessoa segundo o coração de Deus. Amém? É interessante porque a gente pensa de Davi, né? Tem algumas pessoas na Bíblia que a gente ouve bastante nos cultos, né? A gente ouve falar bastante de Abraão, a gente ouve falar bastante de Paulo, dos discípulos de Jesus, do próprio Jesus, claro, né? Se a gente não falar dele seria meio estranho, mas enfim. Mas Davi também é uma das pessoas que a gente certamente ouve bastante nos cultos. E o objetivo do nosso estudo é exatamente entender, então, quem foi Davi. Né? Então, o ponto importante aqui é quem foi Davi. Acho que você já ouviu aí ao longo de várias ministrações na igreja falando de Davi, né? O que Davi fez, como ele começou, todo um pouco, né, de alguns detalhes a respeito da sua história, né? E é muito curioso porque existe um versículo na Bíblia que está lá em Atos, no capítulo 13, versículo 22, que diz o seguinte: e tendo tirado Saul, Deus, né, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, esse é um texto que mostra, né, as razões pelas quais Deus escolheu Davi. Né? E a principal de todas elas, com certeza, era o coração dele. Né? Davi tinha um coração diferenciado. Quando comparava com Saul, era outro tipo de pessoa. Era outra motivação. E essa motivação, esse tipo de pessoa, fez Deus olhar para Davi como o verdadeiro candidato ao trono de Israel. E aí quando a gente olha tudo aquilo que é um retrospecto, um resumo da vida de Davi, a gente vê alguns elementos. Em primeiro lugar, a gente vê um Davi pastor de ovelhas, que inclusive esse foi o começo dele, né? Então, Davi tinha uma família grande, né? Seus irmãos tinham as suas funções, e a função de Davi dentro daquela família era de cuidar das ovelhas do seu pai. Então, essa fase, pastor de ovelhas, é a primeira fase da vida de Davi, né, onde ele, logo cedo, levava as ovelhas para o pasto, ficava lá boa parte do tempo cuidando das ovelhas, voltava no final do dia. Então, você imagina, né, tanto tempo fora de casa, muito provavelmente Davi não ficava inteirado das coisas que estavam acontecendo em casa, seus irmãos, porque ele ficava distante, ele ficava no pasto, né? Então, essa primeira fase de Davi, a gente vê um Davi pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas, né? Distante do dia a dia da família, porque ele ficava no pasto, voltava no fim, então só sabia das coisas que aconteceram em casa se alguém contasse para ele, né? A segunda fase dessa vida de Davi foi a fase de guerreiro. Né? Logo após Samuel ter ungido Davi, ele foi levar um alimento para os seus irmãos no campo de batalha e estava lá Golias. Né? E com Golias, Davi sentiu o incômodo de que alguma coisa precisava ser feita. Não dava para ficar naquela situação de afronta, de confronto, todo aquele tempo e o problema sem ser resolvido. Então ele desejou se apresentar diante de Saul para lutar contra Golias. E como Deus era com Davi, Deus deu vitória para Davi. E a partir daquele momento, Davi passou a ser reconhecido não mais como pastor de ovelhas, mas agora como um guerreiro, né? Um que vencia todas as batalhas que entrava.
e era bem sucedido nessas vitórias, nessas batalhas, porque Deus era com ele. Acontece que, à medida em que Davi se tornava cada vez mais bem sucedido, a inveja de Saul também crescia, ao ponto de Saul querer matar Davi. E aí a gente vê então uma terceira fase na vida de Davi, que foi a fase de fugitivo, aonde ele precisava se esconder, porque caso contrário, Saul mataria e ele não viveria a promessa que Deus tinha dado para a sua vida. É claro que Deus ia preservar a vida de Davi, é claro que Deus não ia permitir que Saul matasse Davi, porque né, Deus tinha um plano para Davi. Então não era o homem que impediu o plano de Deus para ele. Mas Davi precisava fugir. Nessa época de fuga, com certeza Davi evoluiu muito, aprendeu muita coisa, aprendeu a liderar. E foi nessa fase em que Davi se associou com alguns que no futuro seriam seus valentes, seriam aqueles que lutariam ao lado de Davi, né, em todo e qualquer tipo de batalha. No meio desse caminho, Davi teve uma fase, no meio, né, correndo junto com essas outras fases, que foi a fase de salmista. Tem muitos salmos na Bíblia que foram escritos por Davi. Salmos muito inspiradores, que mostram exatamente vários momentos da vida de Davi. E esses vários momentos ajudam a gente a entender exatamente o tipo de sentimento que passava no coração dele. Então é quando a gente vê os salmos de Davi, a gente entende muito melhor, né, o tipo de relação que Davi tinha com o Senhor, como ele se sentia, como ele expressava seus sentimentos em todas essas fases que ele viveu. E a última fase, né, nessa jornada foi a fase de rei, quando definitivamente Davi superou todos os seus inimigos e foi constituído rei sobre Israel. É uma fase onde Davi reina e se torna realmente o tipo de rei que Deus gostaria para a nação de Israel. Então, essas fases são certamente as fases que a gente mais ouve, que a gente mais conhece, que né, muitas ministrações tratam dessas fases, falam dos salmos de Davi, falam de Davi como rei, falam de Davi quando fugia de Saul, fala de Davi como guerreiro, fala de Davi na época que ele era pastor, apesar de a gente não ter muita informação dessa época, mas a gente ouve bastante a respeito de Davi exatamente nestes pontos. Mas esses são talvez os acertos. E se a gente falasse de Davi pensando um pouco nos seus erros, aí a gente vai descobrir que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi tinha erros. E olha só que interessante, né? Um erro de Davi foi assassinar a sangue frio. Na verdade, talvez né, não diretamente, né, mas indiretamente, assassinar Urias. Urias era um dos seus valentes que estava no campo de batalha, né, é chamado de volta, né, recebe uma carta da própria mão de Davi para entregar para o comandante, e a carta dizia o seguinte: olha, coloca esse homem né, onde a batalha está mais feroz, manda o exército recuar e deixa esse homem morrer. Né? E aí Urias, que não estava sabendo de nada, entrega a carta. O general, o comandante lê, talvez achou meio estranho né, o que aconteceu para que Davi tomasse essa decisão, mas ele era um comandante, estava sob ordens, seguiu as ordens, colocou Urias lá, Urias foi e morreu, e aquele sangue, obviamente, caiu sobre a vida de Davi. Então essa é uma fase onde a gente vê um Davi assassino, um Davi disposto a sacrificar né, qualquer um por conta de uma motivação interesseira, uma motivação muito egoísta da parte dele.
Associada a essa, né, fase assassina de Davi, a gente vê também um Davi adúltero, que inclusive foi por conta do adultério que ele causou, né, a morte de Urias. Então a gente vê um Davi que olha para a mulher do outro, que se aproveita da sua posição para trazer essa mulher para dentro da sua casa, ter relações sexuais com ela de forma totalmente ilícita, né? A mulher engravida, essa gravidez seria terrível para a imagem de Davi, e aí o que ele faz? Resolve então matar Urias. Então são duas coisas que estão bastante conectadas, né? A primeira é o adultério, e na segunda a gente vê Davi então matando Urias de uma forma tão covarde para esconder seu próprio pecado. Terceira coisa que a gente vê a respeito de Davi é um aspecto mentiroso, é um aspecto enganador, né? Davi tinha, né, quando ele se via pressionado, mentia e enganava mesmo, para salvar sua vida, para não causar mais problemas para eles ou para os seus homens. Mas a gente vê um Davi que também agiu de uma forma mentirosa, de uma forma enganosa, né? O que mais? A gente vê um Davi violento, um Davi um Davi que não se controlava, né? Um Davi que não tinha domínio próprio, um Davi que agia pelo impulso. A gente vê isso, por exemplo, no caso de Nabal, mas em muitas das guerras que Davi lutou, ele agia de forma muito violenta, muito truculenta. Então a gente vê um Davi sanguinário, um Davi completamente violento, né? E outro aspecto que a gente vê é um Davi negligente, principalmente quando a gente olha os problemas que aconteceram dentro da sua casa. A gente vê bastante negligência da parte de Davi em lidar com problemas domésticos, né, não saber se posicionar como rei, né, como homem segundo o coração de Deus, né? Então esses são, né, alguns pontos negativos que a gente vê a respeito de Davi. E aí talvez você deva pensar, meu Deus do céu, né, eu vi todo esse tempo só coisas boas, agora estão acabando com a reputação de Davi. Agora Davi já não vale mais nada. Que mundo é esse? O que aconteceu? Que de uma hora para outra um herói virou um vilão, né? Mas calma, calma, porque às vezes a gente ouve nas ministrações, né, fala somente das coisas boas de Davi e a gente começa a desenhar na nossa cabeça um quadro de um Davi meio Capitão América, né? De um Davi meio super-herói. E não é bem assim, porque ele era um ser humano, como você, como eu. E sendo ser humano, ele tinha defeitos, ele tinha suas fraquezas, ele tinha suas limitações. E o objetivo do nosso estudo é mostrar que exatamente Davi era tão humano, mas mesmo assim ele continuava sendo uma pessoa segundo o coração de Deus. E nos fazer refletir que mesmo com as nossas falhas, nós podemos ser pessoas segundo o coração de Deus. E ao longo desta série, a gente vai ver esses erros e esses acertos, a gente vai se identificar com muita coisa, e a gente vai perceber que a gente está talvez perto, muito perto, de ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Amém? Então, fica com a gente nesse estudo. A gente vai falar dos acertos, mas a gente não vai esconder os erros de Davi, e a gente vai ver que assim como Davi, Deus também te escolheu, porque Ele enxergou em você um coração diferente. E aprender com Davi vai nos aproximar cada vez mais desse tipo de pessoa que Deus quer que a gente seja. A gente não vai negar os nossos erros, a gente vai aprender com eles, melhorar, mas certamente a gente vai mudar um pouco a percepção que a gente tem de nós mesmos quando a gente se apresenta diante do Senhor. Amém? Antes da gente terminar, tem alguns pontos aqui que é importante. Uma pessoa
segundo o coração de Deus não é necessariamente perfeita. Vai ter erros, vai ter acertos, mas a disposição do coração em não se acomodar, não se conformar com os erros é o que faz toda a diferença. Então olha para isso, pensa nisso, porque nós não somos perfeitos, mas nós temos a chance de ser pessoas segundo o coração de Deus. Amém? Continuando, né, a gente vai ver ao longo dessa fase, desse estudo bíblico, toda essa trajetória de Davi. Então a gente vai falar de Davi como pastor de ovelha, a gente começa isso hoje. A gente vai falar assim de Davi como guerreiro. A gente também vai falar de Davi como fugitivo, na época em que Saul queria destruí-lo. A gente vai falar de Davi como rei de Israel. E a gente vai contando todos esses detalhes e mostrando aonde Davi acertou e também aonde Davi errou em cada uma dessas fases da sua trajetória. Amém? Começando, né, nesse momento, Davi, pastor de ovelhas, né, a gente vê que ele era o filho mais novo de uma grande família. Né? Seu pai era neto de Boaz, o que fazia Davi um bisneto de Boaz. Como a gente viu, ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas da família, mas era também um jovem cheio de qualidades. E tem um versículo que mostra exatamente essas qualidades de Davi, que estão lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 18. Um dos moços, e aí um dos moços de Saul, disse: conheço um filho de Jessé, um belemita. Belemita quer dizer, né, um morador de Belém, uma pessoa ali de Belém, de Judá, que sabe tocar harpa. Então, uma das qualidades que Davi tinha, ele tocava harpa. Ele é forte e valente. Então, está aí a segunda característica. Forte e valente. Homem de guerra, quer dizer, uma pessoa que, mesmo sendo jovem, era o caso de Davi, né, poderia estar num campo de batalha sem ter medo, sem ficar preocupado, sem ficar assustado com toda, né, a violência da batalha. Né? Fala com sensatez, então era uma pessoa dotada de bom senso, né, sabia se portar, sabia a hora certa de falar, tem boa aparência, então era bem apessoado, né? Boa aparência não é apenas beleza, tem a ver com beleza, mas não é só beleza. Significa que ele não tinha nenhum defeito físico, que ele não mancava, que ele não tinha, né, nenhuma dificuldade de locomoção, nada disso, tinha uma boa aparência. E, o mais importante, né, o Senhor Deus está com ele. Né? Então olha que quem falou isso foi um dos moços, um dos assistentes de Davi, que conhecia, aliás, de Saul, né, assistente de Saul, que conhecia Davi e que já enxergava em Davi todas essas qualidades. Então, Davi tinha muita coisa boa. A gente vê uma lista grande aqui, né, de qualidades que Davi tinha. A gente vai falar mais a respeito de Davi na próxima aula, mas o importante é que a gente entenda, ele não era perfeito, assim como nós, mas o seu coração tinha um diferencial. E é isso que a gente precisa desenvolver em nós, um diferencial no nosso coração, para que realmente a gente seja homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Amém? A gente para por aqui, foi só uma introdução. Semana que vem a gente vai entrar nesses temas. Vamos estudar então os acertos, os erros de uma pessoa segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana e a gente volta então na próxima aula. Amém? Deus abençoe.